Estás a pensar carregar na rede pública pela primeira vez ou já carregaste e ficaste assim? Ok, não consigo carregar. Bem, este aqui não consegui perceber. Neste vídeo eu mostro-te como correu a minha primeira vez, para quando for a tua, já teres uma ideia de como isto funciona. Eu próprio nunca usei a rede pública, por norma só carrego em casa e quando preciso carrego nos supercarregadores da Tesla. Por isso fui experimentar 4 postos de carregamento da rede pública, só para perceber o processo e ficar preparado. E como isto ainda é confuso para muita gente, decidi partilhar contigo a experiência para saberes o que esperar e como te preparares. O stress começa quando estacionas junto ao posto e sais do carro, porque antes de fazer seja o que for, tens de perceber como é que aquilo funciona. Às vezes as instruções estão no ecrã, outras no papel afixado e outras na app. E tu estás sempre a reaprender porque muda o processo de posto para posto. Deixa-me então explicar-te rapidamente o porquê disto ser assim. Pensa numa bomba de combustível. Numa bomba tens duas coisas: a infraestrutura, ou seja, a bomba ou a estação, e o produto, o combustível. Agora imagina um cenário meio absurdo. Tu chegas à bomba, pegas na mangueira e nesse preciso momento já estavas a ser cobrado. E enquanto estás ali a abastecer com a bomba ocupada, ias pagando ao minuto. E só no fim é que pagavas o gasóleo em si ao litro. Nos postos de carregamento da rede pública é a mesma lógica, só com outras palavras e siglas. O operador do ponto de carregamento é como a bomba, a infraestrutura entre aspas. É quem opera o posto, instala, mantém e define as regras daquele carregador. Por isso, de certa forma, faz sentido que possa haver custos associados ao uso do posto. Por exemplo, uma taxa só por iniciares a sessão, quando pegas na mangueira, e, em alguns casos, um custo associado ao tempo de ligação ou ocupação do posto. Depois, tens o comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica, que é como o fornecedor de combustível. É o serviço app ao cartão com que tu inicias o carregamento e que te vende a energia propriamente dita, normalmente em euros por quilowatt-hora, que é equivalente ao euro por litro nas bombas de combustíveis habituais. E como estas duas peças têm de funcionar juntas, existe ainda uma rede de interoperabilidade no meio, a MOBIE. Pensa nisto como um sistema que faz a ponte para que o teu acesso funcione em postos diferentes, mesmo sendo de operadores diferentes. O problema é que, durante muito tempo, para muita gente, o custo final não era óbvio no momento e só ficava tudo claro quando recebiam a fatura. É por isso que, para quem está a começar, isto às vezes parece ter camadas, porque na realidade até tem. Uma parte é o uso do posto, o OPC. Outra é o fornecedor de energia, o SEM, e ainda há a ponte que permite que tudo isto comunique, a MOBIE. A boa notícia é que isto está a mudar com a nova legislação aprovada no ano passado. O ano de 2026 é um ano de transição. Ainda teremos postos de carregamento com o sistema antigo e o novo. E a ideia é que em 2027 carregar na rede pública seja tão simples como abastecer numa bomba de combustível. Mas hoje ainda não é bem assim. Por isso, deixa-me mostrar-te como é que isto anda. Mais à frente, faço uma comparação rápida com os supercarregadores da Tesla e deixo-te uma checklist simples para que, da próxima vez, já saibas o que fazer. Bem, então estamos aqui num carregador de 22 kW em São João da Madeira. Como consegues ver aqui diz, portanto, 2 cêntimos ao minuto e 25 cêntimos por carregamento mais IVA. Eu vou abrir agora aqui a aplicação da Electroverse e vamos ver quanto é que ele nos diz que fica aqui. Pago 45 cêntimos ao kilowatt e 30 cêntimos de acesso. Ou seja, neste caso não vou pagar ao minuto, vou pagar somente ao kilowatt se carregar com a Electroverse. Portanto, vamos experimentar isto e ver como é que corre. Mas antes tenho que tirar o fio azul dos carregamentos públicos que eu tenho no carro. Vamos voltar aqui à app, portanto, aqui diz-nos para colocar o cartão. Eu ainda não tenho os cartões, encomendem um da MyAtlante e da Electroverse. Vamos experimentar sem cartão a ver como é que isto corre. Portanto, carregamos em carga, ligo o carregador antes de tocar e iniciar. Portanto, vou deixar o telefone aqui de lado e pressiono em iniciar carregamento. Agora deixa ver. Está a carregar. Portanto, neste não dá, tenho que passar o cartão. Como consegues ver, apesar de ter a aplicação, eu preciso mesmo do cartão para carregar aqui. No entanto, aqui em baixo diz que acesso a Electrocard e aplicação Electroverse. Portanto, eu não entendo se isto é necessário os dois ou só um deles. Portanto, neste caso,
não dá para carregar neste carregador público porque é necessário um cartão. Bem, então cá estamos nós outra vez. Desta vez já tenho aqui os cartões da Electroverse e MyAtlant. Agora vamos tentar perceber aqui qual deles eventualmente seria mais barato. Se nós formos aqui então à Electroverse, carregamos e diz que com eles é 45 cêntimos ao kilowatt. Diz-nos aqui que eles estão todos disponíveis. Se nós agora formos para o MyAtlant, ele diz-nos que é 31 cêntimos ao kilowatt. Portanto, vamos tentar primeiro então isto sem cartão, porque eu não cheguei a testar com o MyAtlant sem cartão, e depois se não der, vou testar novamente com o cartão. Vamos ver primeiro qual é que é este posto. Ele diz que é 0,38. Olhando para aqui, é só carregar aqui e vamos escolher o 0,38, que é este. Agora não sei se é o esquerdo ou direito, assumo que um seja da esquerda e o 2 seja da direita. Vou carregar aqui, efetuamos uma reserva de 30 euros no seu cartão de crédito, ok? O da MyAtlant é capaz de funcionar porque usa um cartão virtual e este é o meu cartão físico. Portanto, vou fazer as ligações primeiro. Vamos à app, deslizar para iniciar, verificar o pagamento. Eu já tenho o cartão adicionado, portanto devia estar. Ora, eu acho que falha na alimentação. Ok, então afinal este é capaz de ser o 2 e o 1 é deste lado. Ok, verde ali, se bem que não sei, deixa ver. Ora, eu liguei no outro, suponho, pois é isso. Este aqui deve ser o 1, isto é o 2, é o que dizia na aplicação, realmente, ok. Está a pescar ali, portanto vou voltar a inserir ali. Bem, alguma coisa aconteceu com a aplicação porque já estou aqui já fui para trás, já fechei o menu, já tirei o cabo umas 2 ou 3 vezes e não está a acontecer nada. Portanto, o da esquerda é o primeiro, o da direita é o segundo. Vamos experimentar mais uma vez. Agora apareceu luz. Alguma coisa, deve ser algum erro com o posto. Vou tentar com o cartão, a ver se isto vai rodar ao mesmo. Ok, agora que eu apareceu-me aqui sob manutenção, voltei a inserir o cabo, tirei, etc. Fui buscar o cartão, vamos ver se isto agora com o cartão funciona. Liga o cabo, mas o cabo já está ligado. Ok, agora suponho que seja este. Ok, até breve. Vamos colocar o cartão, mais uma vez, liga o cabo, iniciar a carga, pronto. Então, era um problema qualquer com a aplicação. Pelos vistos isto não estava a dar, eu vou ver aqui rápido. Ou seja, este supostamente não estava disponível, mas agora aparece como está a ser usado. Portanto, não faço a mínima ideia. Vou estar aqui, aliás, nem vos disse a porcentagem que eu tinha aqui no carro. Pronto, 38%. Vou esperar aqui mais ou menos 20 minutos e eu vou ver dentro de 20 minutos quanta bateria que eu tenho. Bem, a parte mais caricata disto tudo é que, de certa forma, isto já está a mostrar um bocadinho em tempo real, pelos vistos, mas indo aqui para o histórico de carregamento, conseguimos ver aqui as 2 tentativas de carregamento, que suponho eu as que falharam, mas mesmo assim fui cobrado 46 cêntimos, porquê? Porque fui ligado à rede, ou seja, só de inserires, ou só de te ligares ao posto, és cobrado 46 cêntimos. Para não falar que sempre que vais abastecer o carro ou vais carregar o carro, eles reservam 30 euros, ou seja, neste momento eles reservaram 30 euros para isto, reservaram 30 euros para isto, para o segundo, e reservaram mais 30 euros para o carregamento atual. De certa forma isto é engraçado, mas não tem graça nenhuma. Mostra-nos aqui que o valor total ronda 1,46€, carregou 3,5 kW sensivelmente, ou seja, isto passou dos 38% aos 44%. Eu não vou ficar aqui muito mais tempo porque isto foi mesmo para experimentar, para ver como é que é, pronto, a primeira vez a carregar num posto público. De uma forma geral, um pouco mais complexo do que eu estava à espera. Eu já carreguei nos Tesla Superchargers e pronto, sei o quão simples é só parares o carro, colocares o cabo ou o carregador e já está. Aqui, pelos vistos, ainda tem uns passos, mas pronto, para não falar dos valores. Entretanto, vou testando mais outros carregadores públicos, vou testar uns com umas velocidades maiores e vamos ver como é que vai correr. Primeira lição, não depender só da app.
Bem, chegamos agora aqui ao carregador do Leroy, em Gaia. Vou carregar aqui com o Electroverse. Como consegues ver, é um dos carregadores um bocado mais rápidos, mas tenho aqui um carro ao lado, portanto, acho que estes 150 vão ser divididos, devem de ser 75. Tenho aqui os de 22, mas eu já experimentei um desses em São João da Madeira, portanto agora vamos experimentar um dos mais rápidos a ver como é que corre. Vou tentar experimentar primeiro carregar só com a aplicação e ver como é que corre, e se não funcionar, depois vou utilizar o cartão. Para iniciar, valor por kilowatt 25 cêntimos após 45 minutos, ok, tarifa de ativação, ok, então vamos experimentar este aqui, vamos aqui o posto 1, carga, e vamos ver como é que ele ligar agora, ok, é exatamente, e este cabo é extremamente rijo, meu Deus, consegui, passar de uma grande luta, vamos ver aqui iniciar carregamento, e, ok, passos adicionais, vamos ver ali, a luzinha está a piscar. Estou a ouvir aquilo a funcionar. Ok. Verificação do cartão RFID, ou seja, preciso do cartão à mesma. Quer dizer, aqui já diz a carregar. Afinal não é preciso o cartão. Já está a fazer barulho, diz a carregar, mas diz verificação. Ok, eu vou buscar o cartão para ver como é que isto é. Bem, afinal não trouxe os cartões, mas está a funcionar, não sei porque é que me estava a pedir. Pronto, eu vou ficar aqui mais ou menos 20 minutos, meia hora e vamos ver. O carro agora está a 57%, deixa eu verificar na minha aplicação. Ok, está a carregar a 100 kW e 57%, ou seja, daqui a 20 minutos estará nos 80, quase 90 se calhar. Sensivelmente meia hora depois, já está aqui quase nos 100%. Está a carregar aos 2 kW, portanto já é um carregamento lento. Vamos aqui, aliás, 39 minutos, pronto, 18 euros. Eu agora vou aqui no estante, vou aqui cancelar. Terminado. Ok, agora é só tirar. Portanto, vamos ver aqui o resumo. Sensivelmente 40 minutos, 32.2 kW carregados. Só de energia, ou seja, de eletricidade que eu consumi é 18.66 e a ligação à rede foi 30 cêntimos. No total, paguei aqui então 18,97 e sem cartão. Foi a parte mais importante porque infelizmente esqueci-me do cartão. De uma forma geral, fiquei satisfeito com a experiência. Carregou muito rápido, a possibilidade de usar Electroverse, começar a carregar facilmente é espetacular. Segunda lição, nem sempre o que o ecrã mostra é exatamente o que parece. Bem, e se este conteúdo te está a ajudar até agora, deixa o like porque isso ajuda imenso o vídeo. Vamos continuar. Bem, cheguei aqui ao continente de São João da Madeira. Vamos ver como é aqui a situação. Potência máxima 50 kW, valor indicativo. Portanto, aqui precisas de fazer login na app, escolher a estação e iniciar o carregamento. Vamos ver isto como é que é na aplicação. Ok, vou tratar disso. Bem, então como conseguiste ver, não consegui ali ativar a fatura eletrónica, então não consigo carregar. Eu vou tentar fazer isso numa outra altura, vou tentar resolver qual é o problema, a ver se consigo. Para a próxima eu venho aqui, vou tentar vir aqui com a conta já preparada e ver se funciona. Mas a minha experiência, infelizmente, desta vez não foi assim muito boa. Vamos ver para a próxima, ver se isto é um erro temporário ou é uma coisa que realmente faz parte do processo do continente. Bem, olha, então passado uns belos dias consegui finalmente resolver aqui a situação. Acontece que eu de alguma forma tenho a minha conta associada com a conta da minha mulher, enfim, uma confusão tremenda. Portanto, o que é que fizemos agora? Eu tive que ligar para o número, a fatura eletrónica já está ligada aqui, portanto, esta situação já está resolvida. E depois estou aqui no Plug and Charge. Portanto, o que é que acontece? Agora vou usar aqui o telefone dela e vou tentar carregar no posto de Continente aqui em São João da Madeira. De ressalvar que como o cartão dela já foi usado, nós antes costumamos fazer mais compras no Continente. Para carregar no Plug and Charge do Continente é preciso ter uma compra
de, no mínimo, 100 euros, ok? Portanto, se tu acabaste de criar uma conta e tens um cartão Continente, tu tens, no total, tens de ter compras no valor de 100 euros. Não quer dizer que seja agora, pode ser num período de 2 anos, 3 anos, 4 anos, não importa. Desde que tenhas um valor total de compras de 100 euros, ok? Temos aqui o Shademo e o CSS2. Suponho eu que tenha que só fazer scan, portanto, vamos ver aqui. Ok, confirmar a utilização. Ok, tomada inserida, cativação feita. Deixa eu ver se a cativação feita está pronta. Ok, tomada inserida. A tomada não está inserida. Deixa eu ver. A comunicar, vou ver no telefone o que é que diz. Ok, começou e verde, está a carregar. Pronto, é isto. E vou deixar agora sensivelmente 20 minutos a carregar. Vamos ver como é que corre. Até já então. Bem, então já estou aqui no carro, sensivelmente 35 minutos depois. Ele carregou, se não estou a erro, estava nos 31%, já está nos 72% e carregou sempre aqui a 44 kW. Eu honestamente pensei que fosse um bocadinho mais rápido, mas também por meia hora subir dos 30 e poucos para os 72 até que é um valor razoável. Portanto, vou agora ali parar o carregamento, vamos ver como é que isto vai correr. Isso é um processo assim algo complicado, porque pelo que estou a ver tem ali um senhor num Tesla Model 3 que estava a ter problemas em desligar o carregamento ou iniciar o carregamento, não percebi bem, mas vamos ver como é que é o nosso processo aqui. Portanto, antes de eu sair, vou já aqui carregar no botão para parar o carregamento, que eu acho que tenho que fazer scan é do código, se eu não estou a erro. Exato, vamos ver. Portanto, fazer scan, ok, ouvi um estalinho qualquer, vamos ver se ele termina o serviço. Está branco, portanto eu assumo que esteja. Vou retirar, colocar aqui de volta. Vamos ver na aplicação o que é que diz. Processar o serviço. Alguns minutos, ok. Eu volto já então quando isto estiver pronto. E pronto, na verdade, levou aqui sensivelmente 10 segundos para isto aparecer. Portanto, cartão Continente São João da Madeira, conector CCS2, 41 cêntimos ao kilowatt. O pagamento foi pelo cartão Continente e no cartão Continente eu associei simplesmente um cartão extra para Continente Pay ou pronto, para pagamentos assim, digamos. Pagamento por realizar, CCS2 e aqui conseguimos ver 41 cêntimos ao kilowatt, que é relativamente razoável. Os preços dos carregamentos públicos têm andado por volta dos 36 a 45, portanto 41 cêntimos ao kilowatt até que não é mau. Energia, ou seja, carreguei 26.2 kW e 36 minutos em termos de serviço. Portanto, 10,74 € diria que é um valor aceitável para carregar o que eu carreguei, que foi sensivelmente 40%, se não estou a erro. Exato, estava nos 31 e estou nos 73, portanto, nada mal. Terceira lição. Às vezes o problema não é o posto, é da conta. Bem, olha, então cheguei aqui à Via Verde, ao Colibri de Antoine. Vamos experimentar aqui o carregador da Via Verde, que acho que é a parceria com a Galp que eles têm ali. Vamos ver como é que vai ser a primeira experiência aqui na Via Verde. O objetivo é mesmo este, tentar perceber como é que isto vai ser. Nunca até agora carreguei na Via Verde, vai ser a primeira vez. Vamos experimentar e vamos ver como é que isto corre. Antes de mais, vamos aqui para a aplicação, vamos aqui aos serviços, carregar, estamos aqui e eu honestamente não faço a mínima ideia qual deles selecionar ou como selecionar, vamos tentar perceber. Mas antes de mais, eu vou-te mostrar aqui uma coisa. Para poderes usar aqui o Via Verde Electric, que é usar os carregamentos aqui, tens que ter esta opção ativa, o Via Verde Electric. Se não tiveres isto ativo, não consegues abastecer nestes postos. A única coisa que tens que fazer, se eu bem me recordo, é ativar, confirmar o método de pagamento e pronto. Do resto, não tens que preocupar com mais nada. Vamos ver como é que isto é. Carregador fora de serviço. Olha, afinal, temos que ir para outro. Ok, este ao lado, 120 kW CCS2. Suponho que este esteja a trabalhar. Tarifário de utilização, deixa ver. Valor
Please present the card. Ok, vamos experimentar então. Eu não sei como é que é este aqui, se também é com Via Verde Electric, porque o único cartão que eu tenho neste momento é o da MyAtlant, porque o do Electroverse eu infelizmente perdi os dois, ainda não encontrei o da Electroverse, portanto eu vou colocar ali o carro e vamos ver. Bem, então depois de alterar de posição o carro 2 ou 3 vezes, as condições aqui é verificar as condições de pagamento, a tarifa de utilização que após o carregamento aproxima o cartão, portanto eu não sei se isto é um cartão SEM ou é cartão de pagamento, ok? Pronto, eu vou experimentar aqui, colocar um cartão de multibanco. Realmente eu não sei se tem que passar aqui o cartão. Acho que deve ser um cartão SEM, ok? Vou buscar o meu cartão da MyAtlant. Vamos ver se funciona. Não sei se tem que ser um cartão igual ao deles ou como é que... Bem, este aqui não consegui perceber porque diz que não tem rede, portanto eu não sei se aqui tem que ser cartão DDP, o que é que tem que ser. Portanto eu verifiquei aquele ali, parece estar a funcionar, portanto vou colocar ali o carro e vamos ver. Então já tenho aqui o carro, vamos ver, portanto selecionar este conector, necessária autenticação, ou seja, o cartão de MyAtlant ou o cartão de crédito. Ou seja, valor fixo inicial 49 cêntimos, 24 variável e 20. Ok, vamos ver então se isto funciona com o MyAtlant. Deixa eu ver como é que isto vai. Em validação. Ok, conector no lado esquerdo, iniciar. O carregamento irá iniciar após automaticamente. Suponha que seja iniciar. Liga o conector. Ok, vamos ligar. E já está aqui ligado, está a piscar o azul e supostamente já está a carregar. Espera a carregar, verde. Já está. E pronto, agora vamos ver no carro, no MyAtlant. Bem, então conseguimos ver que estamos a carregar há mais ou menos, não diz quanto tempo. Ora, começamos mais ou menos com uma bateria de 60%, acho que estava a 61. O valor aqui 2,23. Energia consumida 2,4 kW sensivelmente. Portanto, estamos a carregar a 50 kW. Agora, não sei se é porque veio aqui um carro ao lado e ligou também, portanto estamos aqui a partilhar. Ou porque a bateria não estava pré-condicionada para carregar, realmente não sei. Mas de qualquer das formas, está a carregar. A uma velocidade relativamente boa. Vamos ficar aqui se calhar um quarto de hora. Vamos ver até que carrega num quarto de hora. Bem, sensivelmente um quarto de hora depois, estamos nos 90%, com 13 euros, ou seja, definitivamente que este aqui é um dos mais baratos, mas vamos terminar o carregamento. Vamos lá fora e ver. Vamos aqui, não sei se faço pela app ou faço por aqui, conector indisponível, ok? Então tem que ser pela app provavelmente. Ok, paramos a sessão, não é possível parar esta sessão de carregamento, se bem que aquilo continua verde, portanto eu não sei. Ok, eu acho que vou ao carro, para carregamento, ok, pronto, tinha que ser assim, ok, vamos tirar. Bem, já está, vou entrar no carro, então voltando para aqui, carregamos 20 kW e pagamos 13 euros, ou seja... Pronto, 22 minutos foi o que eu disse, eu ainda estive ali a falar com a pessoa, portanto encerrado manualmente. Porquê? Porque como conseguiste ver, eu tentei parar o carregamento na aplicação, não deu, então tive que ir à app da Tesla, parar o carregamento e só aí consegui tirar. Mas eu vou tentar perceber como é que eu posso ter um melhor detalhe deste carregamento, mas de qualquer das formas, abastecer aqui na Via Verde é caríssimo, ok? Porque em Gaia, se eu me recordo bem, carreguei desde, acho que foi os 30% até quase aos 100 e paguei sensivelmente o mesmo valor. Aqui foi dos 60 aos 90 e paguei este valor, portanto não achei... É assim, em desespero ou em última situação carregava aqui, mas de uma forma geral tentava evitar o máximo. Quarta e última lição, insistir e ter alternativas faz toda a diferença. Então, também já tiveste de mudar de posto 2 ou 3 vezes para pôr tudo a funcionar? Conta-me onde foi, pode ser que ajude alguém que vá lá carregar pela primeira vez. Bem, olha, então estamos aqui nos supercarregadores da minha alhada. Vim aqui de propósito para compararmos, obviamente, com as experiências anteriores, como é que isto é. Portanto, eu acabei de estacionar, vamos agora sair. Vamos aqui pegar um 5C. Vamos ver aqui as instruções. Diz, ligue o seu Tesla para iniciar o carregamento, preço para não Tesla 46 cêntimos ao kWh. Ligue, toca o seu cartão e inicie o carregamento. Ou seja, quer dizer que, ou alguém que não tenha um Tesla, é só chegar aqui e colocar o cartão de pagamento. Só que no meu caso é assim. Está a comunicar e verde. Ok? E aqui está, 57%. Está a carregar a... Ok, está a aumentar. Ok, não estava à espera que chegasse aos 100 devido ao estado de carga. Está a carregar a potência máxima. Ou seja, eu cheguei, inseri o cabo
e não tive que fazer absolutamente mais nada. Bem, então, caso não tenhas um Tesla, isto aqui também é muito fácil. Tens duas opções. Nestes supercarregadores mais novos, os V4, consegues colocar o cartão de pagamento aqui, certo? Ou seja, tu colocas o carro aqui, tiras a mangueira ao cabo, ligas ao carro, encostas o cartão e está a funcionar. Ou crias uma conta, adicionas lá os dados de pagamento, depois quando chegas aqui à estação de carregamento é só procurares na app o número do posto e inicias através da app. Portanto, tens duas escolhas, ou seja, com os anteriores não tinhas a escolha de pagamento aqui, com estes novos podes pagar diretamente aqui, o que é super confortável. Bem, então, sensivelmente 25 minutos depois, vamos a ver aqui que o carro está com 99%, taxa de carregamento está a 8 kW, que é muito lento. Pronto, aqui 26, 27 minutos e carregamos, deixa ver melhor aqui, 27 kWh. Pronto, e assim, é esta experiência muito simples e muito agradável. E para terminar o carregamento, das duas uma, ou pressiono aqui neste botão, ou vou à aplicação e termino, porque eu não acho que consiga fazer através deste ecrã, não dá para interagir para fazer nada. Portanto, o que vou fazer é, consegue ver que está verde, vamos carregar aqui, toca para o branco, ok, já posso. E pronto, vamos ver então quanto é que este fica mais ou menos. Bem, então o valor dá sensivelmente 9€, eu vou colocar aqui no ecrã porque o preço só kWh era 33 cêntimos, vezes os 27 kWh que eu carreguei mais ou menos, estava ali 8,95, 9€, pronto. De qualquer das formas, é um valor muito razoável, para mim acho que é um dos melhores preços do mercado, carregados nos supercarregadores da Tesla. Era bom que houvesse mais deles, estivessem mais espalhados por aí, para que uma pessoa pudesse usufruir mais, mas estamos a crescer cada vez mais em supercarregadores, portanto é uma grande vantagem. De qualquer das formas, a conclusão disto é que, em comparação com o resto das redes públicas, esta é a experiência que devia de ser e esta é a experiência que devemos ter em 2027. Pronto, isto é assim, vou-te ser muito sincero. Antes de ir carregar à rede pública, eu achava que isto ia ser muito mais complicado do que realmente é. Acontece que a verdade é que muitas vezes é simples, ou abres a app e inicias o carregamento, ou é só encostares o cartão e está a carregar. Portanto, é sempre estas duas partes. E foi o que me aconteceu em Gaia. Correu tudo bem, apesar daquela dúvida inicial se era preciso encostar o cartão ou não. Mas o momento em que isto pode dar stress é quando apanhas um posto que não colabora, como aconteceu na autoestrada lá em Tuan, como eu te mostrei, em que tive de mudar 2 vezes até conseguir abastecer ou carregar o meu carro. Mas mesmo assim, a grande coisa que eu percebi foi que não é difícil, simplesmente é diferente aqui da experiência dos supercarregadores. Hoje na rede pública precisas de um fornecedor de carregamento via uma app ou um cartão, porque quem opera o posto nem sempre é quem faz a cobrança e é por isso que isto parece ter camadas. Mais uma vez, em comparação aqui, é a Tesla que opera o posto, é a Tesla que fornece. Na rede pública é diferente. A ideia é que em 2027, mais uma vez, isto seja muito mais como a Tesla, em que passa tudo na mesma entidade e o pagamento é direto no posto. E foi exatamente por isso que eu quis fazer este vídeo, para que, quando for a tua vez, já não vás às cegas e estejas preparado. E para não ir já às cegas mesmo, deixa-me resumir-te isto em 3 coisas muito simples. Para carregares na rede pública com margem, faz o seguinte: instala a Electroverse e a Maitland. As duas, ok? Porque se uma falhar num posto, abres a outra e não ficas preso. Tens sempre alguma escolha. E se puderes, pede também os cartões físicos de imediato, porque às vezes é literalmente só encostar e carregar, como tu viste ali em São João da Madeira, em que pela app não funcionava, mas mal encostei o cartão, aquilo funciona às mil maravilhas. E depois, nunca dependas do único posto. Se um não pegar, já tens alternativa, ou mudas de posto, ou andas mais um bocadinho e outras uma coisa mais à frente. Portanto, há sempre escolha se seguires estes 3 passos. E assim, sempre tens uma margem, nunca ficas apertado e já vais mais preparado. E pronto, se chegaste até aqui, deixo-te mesmo o meu obrigado. A realização deste vídeo deu-me imenso trabalho. Foram 2 meses entre ideia, gravações e edição. Se estiveres a pensar comprar um Tesla, tens a minha referência na descrição. Não pagas mais por isso e ainda ajudas o canal. E para veres como eu carrego em casa no dia a dia, está aqui no ecrã o vídeo da instalação da tomada azul 32 A. Até já!